Esse artigo é uma tradução/adaptação do texto Bitcoin and Time Preference, escrito por Wartime Bitcoiner. A preferência temporal desempenha um papel crucial em influenciar a maturidade individual e a saúde geral de uma sociedade. Este ensaio se baseará no último, expandindo o conceito de preferência temporal. O que é uma preferência temporal? Seyfi Dinamuz expõe a importância fundamental do tempo como ponto de partida de toda tomada de decisão econômica em seu ensaio, tornando a preferência temporal baixa novamente, que ele escreveu para a incrível Extra Edition do The Bitcoin Times. A escassez de tempo é o ponto de partida de toda a escolha econômica. A escassez de tempo obriga o homem a escolher entre alternativas em todos os momentos de sua vida. E isso significa que toda decisão tem um custo de oportunidade. Mesmo sem restrição na quantidade de recursos disponíveis, a escolha de como um indivíduo gasta seu tempo resulta em eliminação de todas as outras escolhas para as quais ele poderia ter usado o tempo. Economizar tempo é único, porque o tempo passa e não pode ser interrompido ou revertido, diz Seyfi Dinamuz. A preferência temporal, como descrevi no ensaio anterior, é um termo econômico que se refere ao grau em que um indivíduo valoriza bens presentes em detrimento de bens futuros. Uma pessoa com alta preferência temporal está mais preocupada com a gratificação imediata, enquanto alguém com baixa preferência temporal está disposta a adiar a gratificação para obter melhores resultados a longo prazo. Por que isso é importante? Todos nós valorizamos menos o futuro do que o presente, mas quanto mais próximo de seu valor relativo, ou seja, quanto menor a preferência temporal, mais saudáveis são os indivíduos e as sociedades que eles compõem, porque transcendem o impulso com a razão. Embora os impulsos possam ser úteis, eles são uma função de todos nossos ímpetos inatos. Eles geralmente estão fora de sincronia com o mundo na qual a cooperação e a colaboração são necessárias para prosperar. Em outras palavras, o impulso é bom se você for Robinson Crusoe, sozinho em uma ilha. Mas quando você é um ser em um ambiente social, não pode sucumbir ao impulso o tempo todo. Você deve elevar seu comportamento e transcender seus instintos e impulsos animais mais básicos. Isso é, a rigor, o que é preferência temporal. É um reflexo da sua maturidade. A nível individual, a preferência temporal de uma pessoa tem um impacto significativo no seu desenvolvimento e bem-estar pessoal. A alta preferência temporal leva um foco no prazer e na gratificação imediatos, o que pode resultar em tomadas de decisões impulsivas e míopes. Isso pode ser prejudicial ao crescimento e bem-estar pessoal de um indivíduo, pois pode impedi-lo de desenvolver a disciplina e o autocontrole necessários para atingir objetivos de longo prazo e construir uma vida saudável e gratificante. Por outro lado, uma baixa preferência temporal pode promover um senso de responsabilidade e gratificação atrasada, o que pode ajudar o indivíduo a desenvolver maturidade e autocontrole. Isso é benéfico para o bem-estar e o sucesso de longo prazo de um indivíduo, porque permite que ele estabeleça e alcance metas e construa um senso de realização e autoestima. Eles são mais vulneráveis a crises financeiras, crises culturais, crises políticas e inúmeras outras formas de instabilidade. Por outro lado, uma sociedade com baixa preferência temporal tende a priorizar a poupança, o investimento e o aumento da produtividade, fatores que promovem um crescimento econômico e a estabilidade. Esta é a própria definição de civilização, uma redução coletiva de nossa preferência de tempo compartilhada, uma diminuição da incerteza futura e, portanto, um maior incentivo para construir para o futuro. Como o Bitcoin melhora nossa preferência temporal? Baseando novamente no trabalho de Seyfi Din do The Bitcoin Times, entendemos que o dinheiro é como os humanos resolveram a incerteza futura e quanto melhor o dinheiro, menor a incerteza econômica do futuro. Prever o futuro sofre do problema da coincidência de desejos. O futuro é incognoscível, incerto, e nenhum indivíduo pode saber com certeza quais bens serão necessários no futuro. Da mesma forma que o dinheiro resolve o problema da coincidência de desejos no comércio, ele resolve para a provisão futura. Ao poupar o bem mais líquido e o meio de troca mais aceito, o poupador pode trocá-lo no futuro pelos bens mais valiosos disponíveis e fazê-lo no momento de sua escolha. O dinheiro é assim retido precisamente por causa da incerteza.
Em um futuro perfeitamente previsível, os indivíduos poderiam organizar todos os seus influxos financeiros futuros para irem diretamente aos fornecedores dos bens de que precisariam no momento em que precisassem, e não precisariam reter nenhum dinheiro. Mas no mundo real, onde o futuro é imprevisível, o dinheiro pode, portanto, ser entendido como bem econômico que provavelmente terá maior utilidade marginal no futuro, pois pode ser mais facilmente convertido em qualquer bem que tenha maior utilidade marginal no futuro. À medida que a sociedade humana desenvolve o dinheiro como um bem, os humanos encontram uma ferramenta muito conveniente e poderosa para transferir valores para o futuro, o que lhes permite diminuir sua preferência temporal e se envolver em mais economia e provisão futura. Saifedean Ammous, tornando a preferência temporal baixa novamente, The Bitcoin Times. Bitcoin, é claro, é o tipo de dinheiro que estará aqui daqui a 10, 100 e provavelmente milhares de anos a partir de agora, com as mesmas propriedades e regras monetárias básicas, oferta fixa de 21 milhões, incensurável e etc. Não há melhor forma de dinheiro e, portanto, não há melhor método para diminuir a preferência temporal dos indivíduos que o usam e medem sua atividade econômica com ele. No último ensaio, observei que Bitcoin cultiva uma cultura de individualismo e autoconfiança, que é resistente aos efeitos negativos do coletivismo, assim como alimentos ricos em nutrientes, luz solar e medicamentos holísticos ajudam a dar ao corpo o que ele precisa para combater o câncer naturalmente. E exploramos 4 de seus principais ingredientes ao fazê-lo. Número 1. Descentralização. Número 2. Liberdade financeira. Número 3. Oferta fixa. E número 4. Resistência à censura. Estabelecemos que os sistemas coletivistas dependem de indivíduos com altas preferências de tempo para manter o controle e a conformidade. Eles inculcam essa relação deformada com o futuro em todos os seus súditos, prometendo benefícios gratuitos e imediatos em troca de lealdade e obediência. O Bitcoin, por outro lado, oferece aos indivíduos em meio de acumular riqueza e alcançar estabilidade financeira de longo prazo independentes das maquinações dos coletivistas. Ele remove a incerteza econômica inerente sobre o futuro, fornecendo uma maneira alternativa de economizar que não depende dos caprichos de um comitê. Como tal, encoraja mais ação por parte do ator individual e, portanto, um maior grau de responsabilidade individual e autossuficiência. Todos esses são artefatos de uma preferência temporal inferior. Essa diminuição da preferência temporal e relocalização das consequências aumenta a saúde econômica dos indivíduos, as células, que compõem a sociedade, o corpo, e, finalmente, nos inocula contra o câncer do coletivismo, Wartime Bitcoiner. No geral, ao corrigirmos o dinheiro, corrigirmos a relação dos indivíduos com o futuro, diminuindo assim sua preferência temporal média. Ao fazer isso, iniciamos um ciclo virtuoso para diminuir ainda mais a preferência temporal e a incerteza sobre o futuro. Isso influencia mais produtividade e, com o tempo, promove ativamente um maior grau de florescimento humano. Bitcoin é uma poderosa solução tecnosociológica para um problema praxeológico que estará com os humanos para sempre, mas o pós-Bitcoin será de uma qualidade significativamente superior, ou seja, o que fazemos com o futuro.